Pastor. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Cristo continue permeando os nossos corações nessa noite. Para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui nessa festa, nessa celebração. Mais uma vez, não estava no nosso script, mas estava no script de Deus. Tá? Eu me sinto assim honrado e com um misto de temor, substituir o Bispo Antônio nessa tribuna, né? Mas eu acredito que o Deus que usaria na palavra é o Deus que vai usar esse pequeno servo para falar aos nossos corações nessa noite. Você crê nisso? Amém? Quantos aqui a gente não teve um contato visual, você ainda não me conhecia? Levanta a mão assim. Alguns irmãos, né? Então, o bispo já me apresentou. Eu queria apresentar minha namorada, né, minha esposa. Ela é tímida, né? Fica de pé aí, meu amor. Eu queria que você recebesse ela com carinho, Ana Paula. Esposa de pastor tem nome. Ela levantou rapidinho e sentou. Ela é tímida demais, irmãos. Mas bendito seja o Senhor, nós somos casados há quase 21 anos, né? 21? Temos uma filha de 20 anos, a Gabi, e a Beatriz com 16. Nós estamos ficando experientes, irmãos, né? Esse ano eu completo 40, estou entrando no ENTA. E Deus tem sido bom conosco, tem sido generoso. Eu quero agradecer ao Bispo Robson, né, a irmã Raquel, a toda a igreja, o pastor Derossi que não está aqui porque está se recuperando. Eu amo essa igreja, eu fui gerado aqui, faço parte dessa história dos 20 anos. Eu acredito que 16 anos eu estive aqui, né? Nesses últimos 5, não plenamente presente, mas presente também porque eu estou sempre por aqui, estou sempre em contato com o bispo, estou sempre entregando meus relatórios, aquilo que tenho feito. Então eu queria ministrar uma palavra ao teu coração. Eu queria embasar essa palavra no texto de 2 Samuel, capítulo de número 3. Eu vou falar de Davi. Sempre que vou pregar, fico prestando atenção no culto e peço a Deus uma confirmação. E quando o bispo Antônio subiu aqui, ele falou de Davi, né? Então confirmou a palavra que eu trouxe da parte de Deus nessa noite. Ano passado eu vim substituindo o Bispo Tito, tremi na base, né? O Bispo Tito ficou lá debilitado e eu vim substituí-lo, e esse ano voltei para substituir o Bispo Antônio, e hoje estou aqui para substituí-lo, para pregar com 2 bispos aqui no santuário, enfim, mas Deus é bom. 2 Samuel, capítulo de número 3. Se você encontrar, fique de pé para nós procedermos à leitura do texto sagrado. Segundo Samuel, capítulo 3, versículo de número 1 apenas. Quem achou aí diz amém. Quem não achou diz, espera aí, pastor, estou procurando. Todo mundo achou, galera aqui é boa de Bíblia. Diz assim a palavra: durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi ia o quê? Ia o quê? Se fortalecendo. Porém os da casa de Saul se iam o quê? O quê? Até aí. Pai, obrigado pela leitura dessa palavra, que é um manancial de águas cristalinas para nos dessedentar. Obrigado pelos 20 anos da Igreja de Nova Vida em Colubandê. Obrigado pela vida do Bispo Robson, do pastor Derossi, dos pastores que serão levantados aqui nos próximos anos. Ó Deus, pela vida do diaconato dessa igreja, pela vida de cada membro. Cada membro tem a sua função, o seu papel, e que cada um de nós tenhamos o desejo de servir ao Senhor, sobretudo servindo o nosso próximo, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu lugar, esteja à vontade, exceto para conversar. Quando alguém conversa no meio do culto, me atrapalha. Eu queria, antes de entrar na palavra, falar para você que eu trouxe um material. Esse material aqui não é um meio de vida para mim, porque o bispo paga salário para a gente, paga bem, né? Graças a Deus.
Eu trouxe uma palavra aqui cujo tema é o processo para que o propósito de Deus se estabeleça. Foi pregado lá na nossa igreja e essa palavra é embasada na vida de Moisés, né? Moisés se torna um justiceiro, vai para o deserto, enfim. Quantos estiveram aqui na pregação do pastor Maruti? Você veio aqui no Maruti? Maruti é nosso amigo, ontem eu passei o dia inteirinho com ele, de noite, meia-noite a gente estava comendo uma pizza, depois levei ele lá para a estância. Tem uma palavra dele que ele pregou lá na igreja, ele me autorizou a comercializar, porque ele sabe que eu invisto em missões, né? Quantos estavam aqui quando o pastor Renato Vargas veio aqui? O pastor Renato Vargas trabalha com treinamento de líderes e plantação de igreja no Peru. Eu também ajudo ele, né? Com esse material, com a vendagem desse material. Essa aqui é uma palavra encarando a realidade da vida, fazendo-a valer a pena. É embasada num salmo, né? E o último título aqui do DVD é Sonhos, Sofrimento e Honra. Eu falo de José. E por fim, o livro, né? O meu primeiro livro. Quantos já adquiriram esse livro? Quantos daqueles que aqui estão? Alguns irmãos, né? Eu já fiz o lançamento aqui, vim na juventude. Nós temos percorrido alguns lugares, né? Eu já estive na América fazendo o lançamento lá. Tive em alguns lugares no Nordeste. Nessa última viagem que fiz ao Nordeste, passei 10 dias lá. Natal e João Pessoa. Falei a um público de mais ou menos 10 a 12 mil pessoas. E esse livro tem chegado em lugares, irmãos, que assim, eu nem podia imaginar que chegaria. Testemunhos têm brotado, pessoas têm trazido relatos de que coisas tremendas têm sido acontecidas através dessa leitura. E eu costumo dizer que o mérito não é meu, é de Deus, porque foi Deus que me inspirou. Esse livro é uma mensagem expositiva, né? Sofrimento, como lidar. Eu falo sobre o ápice do sofrimento de Jesus, né, na cruz. Falo dos personagens bíblicos. Todo crente sofre. Os heróis da fé, os chamados heróis da fé, elencados lá em Hebreus capítulo 11, eles sofreram. E o mais importante é a gente entender que é possível vencer o sofrimento. Então, se você quiser comprar o livro ou qualquer um desses DVDs, você vai estar contribuindo para a obra missionária. Você vai pagar R$15, cartão de crédito, débito. Você fala com o André ali, André te empresta, depois você paga ele. Enfim, vai estar o Ítalo e o André lá fora. Você pode adquirir o material lá no final. Mas vamos à palavra. Eu dei um tema a essa palavra, né? É engraçado que a gente vem para glorificar a Deus, a gente vem para adorar a Deus, e Deus sempre nos brinda com presente, né? Uma orquestra dessa maravilhosa, um louvor abençoado, né? A palavra do bispo já que trouxe para nós um ânimo, um alento, e eu tenho certeza que essa palavra vai te abençoar, não porque eu estou ministrando, mas porque o Espírito de Deus está aqui. Ele deseja te abençoar, Ele marcou esse encontro aqui para te abençoar, para me abençoar, e eu tenho certeza que ao sairmos daqui, nós vamos sair muito melhores do que quando entramos. Você acredita nisso? Amém? Aleluia! Então eu dei um tema a essa palavra, suportando as pressões da vida. Queridos, em 20 anos de igreja de Nova Vida em Culubandê, o bispo, a membresia, os líderes, os membros, aqueles que por aqui passaram e aqueles que aqui estão, aqueles que estão chegando, todos enfrentamos e ainda veremos de enfrentar muitas pressões. A vida como um todo é marcada por pressões. E alguém disse que numa luta, né, quando alguém está no octógono ou num ringue, né, num embate, o mais propenso a vencer não é aquele que bate mais, mas é aquele que tem a maior capacidade de suportar os murros, né, sofridos. Muitas vezes o lutador está ali aguentando, suportando firme, e quando menos se espera, ele dá um golpe certeiro e ele nocauteia o seu adversário. Então a vida por si só, ela nos submete a algumas pressões, né? Nós somos pressionados no trabalho, com cobranças demais. Nós mesmos cobramos demais de nós mesmos em muitas questões, né? E a vida de Davi foi marcada por muita pressão. Davi fora um homem segundo o coração de Deus, um homem que cometeu erros crassos, né? Um homem que
soube o que é encarar o sofrimento, mas ele soube encarar também muitas pressões. Davi começou a sofrer pressões quando ele estava por trás das malhadas, cuidando das ovelhas do seu pai, quando ninguém estava vendo. Segundo alguns estudiosos, alguns teólogos, Davi era um filho bastardo, portanto rejeitado, né? Ele era deixado de lado enquanto seus irmãos estavam no seio do lar, no seio da família. E Davi começa a enfrentar pressões ali. Por quê? Defendendo as ovelhas do seu pai, lhe aparece urso, lhe aparece leão, né? E ele encara aquilo de uma forma muito veemente, ele defende as ovelhas do seu pai. Ele enfrenta o frio noturno, o calor do dia, e Davi ainda era um jovem, era um menino. E de repente, ele é convocado para uma missão. O povo de Israel, há um tempo atrás, que vivia sobre o governo teocrático, né? Deus governava o povo, pede um rei, o povo quer um rei, então Deus unge Saul rei. Saul governa durante um tempo, e depois desse tempo ele se corrompe, ele se perde, de modo que Deus o rejeita. Então Deus manda Samuel ungir Davi rei. E Samuel vai à casa de Jessé, e chegando lá, se apresenta Eliabe, um homem grande, boa pinta, guerreiro por excelência. E Samuel, assim como muitos de nós, olha para a aparência e diz: verdadeiramente o Senhor se proveu de um rei. E Deus diz: não é esse. E começa a passar os demais irmãos de Davi, aqueles que estão em casa, e nenhum daqueles é aquele a quem Deus haveria de ungir o próximo rei de Israel. E Samuel diz: não tem mais nenhum. E Jessé diz: tem umzinho lá, um ruivinho que está lá cuidando das ovelhas, então manda ele vir, porque enquanto ele não estiver aqui, nós não sentaremos à mesa. Quando Davi chega, Davi recebe a unção, Davi é ungido, né? E eles se sentam ali. E quando Davi é ungido, queridos, uma pressão começa sobre a sua vida. Primeiro uma pressão interna, porque ele começa a dizer: meu Deus, eu vou ser rei de Israel, eu não sei quanto tempo isso vai levar, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Mas ele começa a enfrentar uma pressão não apenas interna, não apenas na sua subjetividade, não apenas uma pressão intrínseca, mas uma pressão da sua própria família. Porque Eliabe queria o lugar de Davi. Eliabe queria ser o ungido e ele fora o não ungido. E Davi, após a unção, ele encara Golias, que está enfrentando, né, assintosamente o povo de Israel. Todo mundo está com medo, ninguém quer encarar o gigante de quase 4 metros de estatura. Mas Davi vai levar lá um alimento para os seus irmãos, por ordem de seu pai Jessé. E ele ouve a afronta do gigante. E ele ouve alguém dizendo: olha, o rei disse que haveria de dar a mão da filha, haveria de dar isenção de impostos, haveria de premiar aquele que encarasse o gigante. E é interessante que quando Davi se predispõe, Davi está ouvindo isso, o seu irmão Eliabe diz: o que você está fazendo aqui? Você é um presunçoso, você veio apenas observar a guerra, você não é um lutador. Com quem você deixou as poucas ovelhas do seu pai? Eliabe tenta humilhá-lo, tenta vilipendiá-lo, mas ele, diz a Bíblia, desvia o olhar e foca-se naquilo que ele estava fazendo, continua ouvindo, né, aquilo que o rei havia dito faria para quem lutasse contra o gigante. Davi luta contra o gigante, recebe prêmios. Mas isso não para por aí, porque depois ele começa a receber uma perseguição implacável por parte de Saul. Queridos, quantos aqui, parece uma pergunta meio ilógica, mas quantos aqui querem a bênção, querem o sucesso nas mais diversas áreas da sua vida? Quantos aqui querem vencer os obstáculos no reino espiritual, no reino natural, querem chegar na eternidade para viver uma eternidade com o Senhor? Faz assim.
Então se prepare, porque você vai ser pressionado o tempo todo. Mas Deus nessa noite traz uma palavra para nós, dizendo que nós vamos vencer as pressões da vida, nós não vamos sucumbir às pressões, nós vamos resistir firmemente, de modo que vamos fazer a declaração que fizeram o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse texto tem algumas lições para nós, e são essas lições que eu quero ver com vocês nessa noite. A vida de Davi tem verdades tremendas para as nossas vidas. Davi, por causa da unção, Davi, por causa do fato de ter sido escolhido por Deus, ele enfrenta pressões não apenas externas, mas pressões dentro da sua própria casa, no seio da sua própria família. Davi já era um menino rejeitado, Davi já era um menino deixado de lado. Davi estava desenvolvendo atividades muito simples, enquanto seus irmãos eram adestrados para a guerra, enquanto seus irmãos estavam na frente da batalha. Mas a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Então, a despeito das pressões que ele enfrenta, a despeito da sua rejeição, a despeito de, quem sabe, da sua bastardia, de ter sido filho bastardo, porque é isso que alguns estudiosos dizem, Davi recebe essa unção. E o que a gente recebe de Deus, querido, ninguém pode tomar. Deus escolheu, Deus selou, Deus marcou, ninguém pode tomar. O capítulo 16 do primeiro livro de Samuel registra esse momento importantíssimo na vida de Davi. E esse capítulo que Davi vivenciou, você também está vivenciando. Talvez você esteja aqui há 20 anos, talvez há 15 anos, talvez há 10 anos, há 5 anos, há 1 ano, há 6 meses. Mas você recebeu um óleo de Deus, você recebeu uma unção de Deus, para que você possa, então, fazer a diferença nesse tempo. Queridos, é interessante que nós estamos vivendo um tempo onde a igreja, muitas vezes, é igreja dentro do templo. E a igreja não é o templo construído, a igreja não é o templo de alvenaria, a igreja é os templos vivos que aqui estão. Eu e você somos igreja. Esse lugar é o lugar do encontro, é o lugar para nós recebermos de Deus, é o lugar para sermos treinados, é o lugar para sermos alimentados, é o lugar para termos comunhão uns com os outros e comunhão com Deus, e sermos luz do mundo e sal da terra, lá fora, lá onde o povo está sedento, lá onde o povo precisa ouvir a mensagem da cruz. Nós precisamos entender que fomos chamados para salgar essa geração e para iluminar essa geração. Eu posso ouvir um amém? Amém. Sabe por quê, irmãos? Isso aqui é um saleiro, não é? Se nós ficarmos aqui dentro, nós estamos salgando uns aos outros. E isso aqui é um complexo de luminosidade. Se nós ficarmos aqui dentro, nós vamos nos iluminar uns aos outros. Mas enquanto nós estamos aqui, existem pessoas jazendo em trevas, precisando da luz que está em você, precisando do tempero que está em você. E aquilo que você recebeu de Deus é para você compartilhar nos mais diversos lugares por onde você andar. Davi enfrentou pressões quando ele resolveu encarar o gigante. Queridos, quantos gigantes se levantam contra nós? Quantos gigantes se levantam no decurso do tempo contra a nossa vida, contra a nossa família, contra os nossos negócios? Nós ouvimos hoje uma palavra o tempo todo de crise, de recessão. O bispo muito bem falou, isso já estava no meu coração. Querido, não importa o que vai acontecer, não importa quem esteja no poder, nós estamos debaixo da bênção do Todo-Poderoso. Ainda que o mal atinja o mundo inteiro, nós vamos ser salvaguardados nesse tempo. Deus vai guardar a nossa vida, Deus vai ser a nossa subsistência, Deus vai ser o nosso provedor, Deus vai ser o nosso sustentador. E no tempo dessa crise, nós haveremos de prosperar para que o nome dele seja glorificado.
Vencer esse gigante de 4 metros de altura, de estatura, era algo impossível para o menino. E essa vitória não é uma vitória humana, mas é uma vitória sobre-humana, porque Davi vence esse gigante não com um material bélico, não com armas de alto calibre, não. Davi vence esse gigante com uma pedra. Queridos, a gente tenta imaginar o que aconteceu. Que velocidade essa pedra percorreu entre a funda e a testa do gigante? Que pedra foi essa? Isso é algo fenomenológico, isso é algo extraordinário, isso é milagre de Deus. Não importa se gigante tem se levantado contra você, contra a sua vida, se gigante tem atentado contra a sua família, eu quero dizer para você que Deus vai levantar de uma forma poderosa para que esses gigantes caiam, para que esses gigantes sejam destruídos, para que esses gigantes sejam derrotados de uma vez por todas, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. E é interessante que quando nós vencemos algumas batalhas, começam a surgir outras. Eu fico imaginando as pressões internas de Davi. Queridos, muitas vezes o nosso pior adversário somos nós mesmos. Porque nós nos enclausuramos no nosso mundinho interior. E nós não acreditamos naquilo que Deus disse faria na nossa vida e através da nossa vida. E Deus age por fé. Quando Davi foi enfrentar o Golias, ele disse: você vem a mim com espada, com lança, com escudo. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Foi isso que fez toda a diferença. Portanto, querido, talvez você esteja enfrentando pressões o tempo todo, na sua mente uma luta travada no campo da mente, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não tem um chamado, que você não tem uma vocação ministerial, dizendo que porque você falhou lá atrás, você não pode prosseguir na jornada. Talvez o diabo esteja te acusando, esteja de alguma forma te prendendo, te amarrando no campo da sua mente. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, querido, não há condenação para você. As coisas velhas já passaram. Deus deseja iniciar um novo ciclo para te abençoar, para te honrar e para fazer de você alguém relevante nesse tempo. Como você tem lidado com as pressões internas? Queridos, algumas vezes eu lido com pessoas que se cobram demais. Eu já vi pessoas que dizem assim: não, eu não vou para a igreja porque eu quero atingir um nível de perfeição. Irmãos, se a gente for esperar atingir um nível de perfeição para estar dentro da igreja, a começar por mim, a gente teria que ir todo mundo embora, porque todos nós somos imperfeitos. Todavia, a Bíblia diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Talvez você tenha falhado hoje, você entrou aqui culpado, pensando em desistir. Deus enche o seu coração de paz, diz para você que te ama, quer te livrar desse sofisma maligno. O que é um sofisma? É uma mentira que parece ser uma verdade. E é assim que o diabo trabalha. O diabo começa a dizer para você que você não tem valor, que você não vai conseguir, porque você foi rejeitado na família, você vai ser rejeitado por Deus. Querido, eu quero dizer para você que Deus é o Deus que ama o órfão e a viúva, que Deus é aquele que ama o desprezado, aquele que é humilhado, aquele que é abandonado, aquele que é desprezível. São esses que são mais amados de Deus. E Deus nos chama nesse tempo para exercermos compaixão. Num tempo de crise de amor, num tempo de egoísmo exacerbado, num tempo de amor verborrágico, Deus nos chama para termos a compaixão de Jesus. É interessante que
Certa vez o mestre da lei, o intérprete da lei, se aproxima de Jesus, perguntando acerca de como herdar o reino, de como seria o principal dos mandamentos. E Jesus disse: você conhece qual é o principal mandamento? E ele diz: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E ele faz uma pergunta porque ele é malicioso, ele quer pegar Jesus em palavras. E ele diz: quem é o meu próximo? E Jesus diz: um homem é assaltado e levam tudo dele e o deixam moribundo na estrada, no caminho, e passa um sacerdote. O sacerdote era o religioso da época. Era aquele que fazia o sacrifício, que levava o homem a Deus. E esse sacerdote passa de lado. Em seguida passa um levita. Os levitas eram aqueles que faziam parte da tribo de Levi e que oficiavam e que recebiam do altar, viviam dos dízimos. E ele também passa de largo. Faz vista grossa. E aí passa o samaritano. O samaritano é alguém que o povo judeu rejeitava. Não era um religioso, era um gentio. Esse samaritano pega o menino, pensa-lhe as feridas, coloca ali um remédio, põe ele no lombo do seu animal, o põe numa estalagem e diz: olha, eu vou te pagar tanto, e se faltar alguma coisa na volta, eu concluo o pagamento. E Jesus pergunta para ele: quem foi o próximo desse homem que foi assaltado? E ele diz: o samaritano. E Jesus diz para ele: vai e procede de igual forma. Querido, esse é o tempo da gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. E amar a Deus sobre todas as coisas. Mas sabe o que acontece? A gente não consegue amar o próximo se a gente não tem amor próximo. E eu não estou falando de narcisismo, né? Eu estou falando de você entender que você é um filho de Deus, que você é amado de Deus. Quando você entender isso, você é amado de Deus. Você vai começar a amar o seu próximo. E amar o próximo de forma pragmática, de forma prática. Você vai estender a mão, você vai compartilhar. Você vai compartilhar a vida, você vai compartilhar o que você tem. Esse é o verdadeiro evangelho. Nós vivemos nesse tempo da banalização do gospel, né? Esse termo gospel entrou no Brasil e veio com a corda toda. E as pessoas estão pregando um pseudo-evangelho onde não tem cruz. Um pseudo-evangelho que massageia o ego daqueles que estão em busca de Deus, em busca do transcendente. Só que esse evangelho frustra, ou esse pseudo-evangelho. Por quê? Porque as pessoas não vão receber aquilo que estão dizendo em nome de Deus, eles vão receber. Eu quero dizer para você, nessa noite, à luz dessa palavra, querido, Deus nos chama para enfrentarmos toda sorte de pressões, entendendo que nele nós vamos vencer essas pressões da vida. É crise financeira, você vai suportar, você vai vencer, você vai sucumbir, porque Deus jamais desampara um filho seu. É crise na família, você vai superar, você vai vencer, porque Deus jamais desampara um filho seu. Você quer ver uma coisa? Quantos tiveram parentes convertidos aqui nesses 20 anos de Nova Vida em Culubandê? Faz assim, olha aí quantas mãos levantadas. Talvez você esteja esperando a conversão do seu marido, da sua esposa, do seu filho. Esse dia vai chegar, meu irmão, no nome de Jesus. Persevere, não desista, não esmoreça, porque isso vai chegar no nome de Jesus. Davi, quando tem a vitória sobre Golias, né? Quando o gigante cai por terra, quando ele mata o gigante, inicia-se um processo de perseguição do rei Saul. Saul estava translocado. Saul pirou de vez. E Saul agora começa a perseguir Davi.
Davi tem que fugir, Davi tem que se esconder, Davi tem que esperar o tempo de Deus, entendendo que aquela unção que ele recebeu haveria de fazer-lhe rei no tempo certo. Queridos, a grande questão é que muitas vezes nós recebemos promessas de Deus, mas nós não sabemos aguardar o tempo de Deus, nós não sabemos encarar a realidade do processo de Deus. Sabe, Jacó, quando lesa o seu irmão Esaú e ele vai à casa do seu tio Labão, e ali ele recebe coisas muito piores do que aquelas que ele havia feito ao seu irmão. Labão o estava treinando para que ele se tornasse Israel. Queridos, muitas vezes coisas que nós vivenciamos são treinamentos de Deus para nós. Saul estava perseguindo Davi, e nessa perseguição, Davi estava aprendendo que mesmo um rei translocado, esse rei estava investido de autoridade, e ele não podia atentar ou intentar contra a vida do rei. Ele preferiu fugir entrar no embate contra o rei. Ele teve a oportunidade de matar o rei Saul, mas não o fez. E o tempo chega onde Davi recebe o trono de Judá. Sabe o que é isso? Honra que produz honra. Queridos, muitos de nós queremos honra, queremos o sucesso, queremos a bênção de Deus, mas a gente não entende o princípio da honra. Eu quero dizer para você que está aqui dentro desse templo, dentro desse santuário, se você quer ser abençoado, se você quer receber de Deus força para vencer as pressões da vida, se você deseja andar no centro da vontade de Deus, você precisa aprender o princípio da honra. E quem honra a Deus, honra os seus líderes. Quem honra a Deus, honra o seu próximo. E o que a gente vê hoje, queridos, a gente vê dois extremos hoje na igreja evangélica brasileira. Líderes manipuladores, líderes que se colocam em patamares completamente superiores a seus pares. E por conseguinte, a gente começa a ver pessoas que banalizam a liderança e ficam num lugar maldizendo sua liderança, ficam num lugar falando mal pelas costas, porque não tem coragem de falar na frente, porque não é sujeito homem de olhar no olho e dizer: olha, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. E ele fica num lugar discordando de tudo e de todos, mas ele fica, para quê? Para perturbar. Esses nos treinam, né? E esses sofrem porque a mão de Deus pesa quando tem que pesar. Esses sofrem porque vão chegar em lugar algum. A honra produz honra. Quando a gente percebe os homens de Deus que foram honrados por Deus, eles foram sobretudo fiéis. Fiéis não apenas a Deus, mas fiéis aos seus pares. Queridos, o Evangelho é um Evangelho de relacionamento interpessoal. Não tem relacionamento com Deus, não tem relacionamento na vertical, se não existe relacionamento na horizontal. A lei máxima do Evangelho é eu abençoar o meu próximo. Foi isso que Jesus fez durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério. Ele vivia para abençoar os seus pares. Ele se preocupava com as mazelas daqueles que estavam doentes. Ele se preocupava com aquele que não tinha o pão sobre a mesa. Ele se preocupava com aqueles que estavam enclausurados emocionalmente, com aqueles que estavam possessos de demônios. Esse é o cerne do Evangelho, e nós precisamos resgatar isso, queridos. Compaixão. A Bíblia diz que por onde Jesus passava, Ele se compadecia de pessoas, Ele se compadecia de multidões. Eu quero dizer para você que nós avançamos muito se olharmos por um ângulo, nesses 20 anos. Mas se olharmos por um outro ângulo, tem um culubandê aqui gigante, que precisa se render a Jesus. E quem vai ganhar essas pessoas para Jesus é você. Repita comigo: sou eu. Com mais ênfase: sou eu. Aleluia.
É interessante que a Bíblia nos conta a história de um homem chamado Mardoqueu, ou Mordecai. Ele era primo de Esther, que foi rainha na Pérsia. Eles estavam exilados no reino da Pérsia. E esse homem vivia à porta do rei. Esse homem era o que a gente chama hoje de um Zé Ninguém. Mas ele era um homem fiel a Deus, um judeu fiel ao Senhor. E a Bíblia nos conta que, num dado momento, esse homem percebe que há uma conspiração contra o rei. Ele podia ser omisso, ele podia não fazer nada, e o rei haveria de ser morto por aqueles que trabalhavam com ele. Sabe o que aconteceu? Ele fez uma delatação, ele delatou aquela conspiração, e ele não recebeu nada. Escute isso. Por que ele fez aquilo? Porque ele queria tapinha nas costas? Aqui não tem, irmãos. Talvez lá em Tribobó tenha. Gente que está dentro da igreja, mas quer tapinha nas costas. Ele faz as coisas e ele quer um elogio. Ele quer receber alguma coisa. Ele quer ser acariciado. Ele quer ser afagado. Queridos, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para servir a Deus e servir com alegria, sem esperar nada do nosso próximo. Jesus fez tudo por todos, sem esperar nada. Sabe o que ele recebeu? Pancada o tempo todo. A Bíblia diz que Mardoqueu ou Mordecai, em outras versões, delata essa conspiração. Isso é escrito nos anais da história do reino. Os anos se passam, Mardoqueu é esquecido pelo homem. Você pode ser esquecido pelo homem, mas Deus jamais esquece de você. A Bíblia diz que num belo dia, o rei se levanta e ele perde o sono. Deus perturba o sono do rei. E ele manda avançar o livro. Traz o livro para cá. E ele começa a ler aquele livro. E ele diz, espera aí. Tinha uma conspiração aqui, está registrada. E esse homem Mardoqueu, ou Mordecai, ele me ajudou, ele salvou a minha vida. Quem é esse homem? E tinha um homem no reino que era um filho de Belial, chamado Ramã. Esse era um infeliz, um homem mau. Todo lugar que a gente vai, tem gente má, irmãos. Mas tem gente boa também. Eu costumo dizer que quem vai sobreviver a isso, nesse tempo, é quem tem discernimento. Sabe por quê? Porque olhos falam. Os olhos daqueles que são de Deus têm um brilho diferente. E aí, o Ramã, que já havia preparado uma emboscada para acabar com a vida do Mordecai, porque ele odiava os judeus, ele era o filho do diabo, ele entra na sala do rei e o rei diz, o que eu tenho que fazer para honrar alguém? Aí ele pensa, opa, é comigo. Ele é daqueles que queria honra. Na verdade, ele queria o lugar do rei, porque ele diz, o que faz para quem o rei quer honrar? É simples, meu rei. Irmãos, escute isso que eu vou lhe dizer. Cuidado com gente bajuladora. Onde você convive, cuidado com gente com muita lisonja. Cuidado com gente que dá tapinha nas costas e aprova você o tempo todo. Cuidado. Esses são os piores tipos de pessoas. O Ramã diz para o rei, é simples, rei. Olha como é que ele queria o lugar do rei. Você põe a coroa real na cabeça, você bota a veste real, bota ele num cavalo daqueles, tá? E manda alguém puxar pela cidade inteira, dizendo, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Irmãos, a cara desse cidadão, ela vai ao chão, quando ele diz, então prepara a coroa, prepara a veste real, prepara o cavalo, e faz isso ao Mordecai. Ou Mardoqueu, é porque duas versões diferentes, então é a mesma pessoa. Talvez tenha um nome numa versão sua, e em outra versão tem outro nome. Aquele homem, ele se enche de ira, de ódio. Mas quando Deus resolve honrar uma pessoa, querido, não adianta
ainda que com ódio, ainda que sem querer, pessoas terão que honrar essa pessoa, porque Deus decretou, porque Deus proclamou, e Ramã põe aquele moço no cavalo, põe a veste real nele, e ele sai, eu fico imaginando, ele sai dando a volta na cidade dizendo: assim se faz ao homem a quem Deus deseja honrar. Assim se faz, e ele tinha que gritar alto. Querido, eu quero dizer para você que seus inimigos serão pressionados, serão obrigados a te honrar, se você aprender a honrar a Deus, honrar o seu pastor, honrar a sua igreja, honrar aquilo que Deus te confiou, honrar a sua vida, porque a sua vida é preciosa para Deus demais. E tem mais. Tem gente que prepara a sua própria forca. Esse homem havia preparado uma emboscada, ele manda fazer uma forca, ele ia manipular o rei. Irmãos, nunca se viu um tempo com tanta manipulação. Eu tenho aprendido a me blindar contra a manipulação. Como é que vem a manipulação? Com a lisonja. Ô pastor, o senhor é um pregador de excelência. Eu já me fecho. Ô pastor, o senhor é um líder por excelência. Eu já me fecho. Pode até ser que seja sincero, irmão, mas a gente avalia com o tempo. Porque a pessoa vai te ganhando, vai ganhando o seu coração, depois começa um processo de manipulação. Pastor, o que o senhor acha de fazer isso, fazer aquilo? O que o senhor acha de pôr a mão nisso aqui? Porque daqui a pouco o cara está controlando você. Isso é um processo de manipulação. Isso é diabólico. O Ramã queria manipular o rei. Só que a casa dele caiu. E ele foi pendurado na sua própria forca. Depois de honrar o Mordecai, a rainha Esther é informada dessa forca, de uma conspiração. Ela delata o Ramã. O rei se enfurece e manda enforcá-lo. Queridos, os inimigos de Deus vão terminar na forca. Você lembra como é que terminou Judas? Todos os discípulos falharam, fugiram, se dispersaram. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Judas terminou na forca. Os inimigos de Deus são inimigos da igreja, e não importa quanto tempo vai demorar, mas os inimigos da igreja vão perecer enforcados no nome de Jesus. Honra que produz honra. Aprenda a honrar o seu próximo. Aprenda a honrar gente simples. Sabe, querido, na igreja hoje, né, lamentavelmente, a gente faz acepção de pessoas. E Deus abomina isso. Se o irmão tem um carro bonito, se o irmão tem dinheiro, se o irmão tem uma posição, aí eu quero me aproximar dele. Aí eu quero estar perto dele. E muitos irmãos que às vezes não têm uma condição, não têm uma situação, é deixado de lado. Nós somos todos iguais. Quer você seja negro ou branco, quer você tenha dinheiro ou não, quer você tenha cultura, muitos diplomas, ou você seja um semi-analfabeto, você tem a mesma importância para Deus. Você recebeu a marca de Cristo, Jesus morreu na cruz por você. Outra coisa que a gente aprende aqui é que as pressões parecem que não têm fim. O texto que nós lemos diz: durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Saul já havia morrido. Davi agora já era rei sobre Judá, não ainda sobre todo Israel. Mas a guerra parece que não tem fim. Queridos, e de fato, eu quero dizer para você, eu tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro, a boa ou a ruim? A ruim? A ruim é que você vai ter guerra até o final da sua vida.
E a boa é que você tem um general que não perde batalha. Essa guerra não é sua, essa guerra é dele. Muitas vezes ele vai dizer, como disse a Josafá: ficai parado e vede o livramento que eu te dou. Ele vai vencer a guerra por você, no nome de Jesus. Muitas vezes, querido, a nossa guerra parece ser uma guerra díspar. Por quê? Gideão vence o exército de midianitas com 300 homens. Josué invade Jericó, dando voltas nas muralhas fortificadas. Querido, isso é divino. E eu quero dizer para você nessa noite que na sua vida você precisa viver por fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e aquele que retrocede, Deus não tem prazer nele. Então é a fé que vai mover as suas montanhas, é a fé que vai realizar o milagre que você precisa, é a fé que vai produzir a provisão, é a fé que vai te dar equilíbrio emocional para suportar as pressões, é a fé que vai fazer Deus agir em teu favor para te dar vitória, no nome de Jesus. Eu não sei você, mas eu posso contemplar, irmãos. Eu vou fazer 40. Mas eu posso contemplar com os olhos da fé a igreja de Nova Vida em Culubandê fazendo 40 anos. E eu aqui com mais cabelo branco. Talvez com netos. Com 60 anos. Dizendo para você: Deus é bom. Quantos acreditam que Deus é bom? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia! Aleluia! Uma outra coisa que a gente aprende aqui é que no meio das crises e das lutas é Deus quem nos fortalece. Você é frágil, você é débil, você é ambíguo, eu também. Porque nós somos barro, nós somos pó. A nossa essência é muito frágil. Mas o Deus Todo-Poderoso cuida de nós. O texto diz que a casa de Davi estava em guerra contra a casa de Saul. E Davi ia se fortalecendo. Essa força vinha de Deus. Eu não sei se você entrou aqui hoje fragilizado. Talvez você esteja pensando: são 20 anos, algumas coisas ainda não aconteceram. Queridos, as coisas vão acontecer na sua vida até o final da jornada nessa terra. Ou quando você enfrentar a realidade da morte, ou quando as trombetas do arrebatamento soarem. Queridos, a gente não tem falado muito disso, eu estou sendo genérico, né? Eu falo disso sempre. Jesus vai voltar para buscar a igreja, e enquanto isso nós vamos viver adorando, nós vamos viver proclamando a verdade, independente daquilo que esteja acontecendo aí fora. Quantos acreditam que Jesus vai voltar? Oh, aleluia, essa igreja tem fé, bispo. Bendito seja o Senhor pela sua vida, pelos seus sermões. Quantos podem dizer Maranata? Aleluia. No meio das crises e das lutas, Deus é aquele que nos fortalece. Você está vivendo essa luta, entrou aqui fragilizado, debilitado. Mas Deus está trabalhando o seu coração através dessa palavra para você suportar as pressões. E Ele está te fortalecendo, te dando alimento para você percorrer mais um pouco. E depois você vai percorrer mais um pouco. E depois você vai percorrer mais um pouco. E você vai chegar no final, no nome de Jesus. Aleluia! Pastor, e os nossos inimigos? Eles serão enfraquecidos. É isso que o texto está dizendo. Porém, os da casa de Saul iam se enfraquecendo. Deus vai injetar força em nós. E Deus vai fazer com que o nosso inimigo seja enfraquecido, seja neutralizado no seu poder. No nome de Jesus. Pastor, parece que o meu inimigo está ganhando campo. Parece que o meu inimigo está ganhando a batalha.
Querido, Golias passou muito tempo afrontando, dizendo: eu quero ver se tem alguém aqui para me encarar, eu quero ver se vai vir alguém. Ele ficou muito tempo encarando e enfrentando o povo de Israel. Eu quero dizer para você que você é menina dos olhos de Deus. Quem afronta você não afronta você, mas afronta o Deus de Israel. E quando alguém afronta o Deus de Israel, esse alguém vai lidar com o Deus de Israel. Os nossos adversários vão ser enfraquecidos. Deus vai nos fortalecer. E no final, querido, é vitória. É a bandeira da vitória sendo hasteada. A bandeira do céu. O inferno vai entender que perdeu. Querido, é isso que a gente precisa entender. O destino do diabo já está traçado. Já está selado. E o destino da igreja também. Você é igreja. Você vai viver uma eternidade com Jesus. Às vezes eu encontro pessoas e as pessoas estão sendo carcomidas pela culpa porque pisou na bola, E aí na igreja muitas vezes a gente tem gente para apontar e tem gente que aponta e muitas vezes aponta e está fazendo coisa pior do que está apontando do outro. Nós fomos chamados para abraçar, querido. Pisou na bola, aqui é o lugar da cura. Pastor, eu estou com vergonha de ir para a igreja. Se você está com vergonha, perde a vergonha agora. Vamos lá, que Deus vai falar com você, vai ministrar teu coração, vai te fortalecer, vai te encher de fé, vai te curar. Esse pecado vai ser lançado no mar do esquecimento, porque o sangue de Jesus nos lava e nos redime de todo pecado. Aqui é o lugar da cura, aqui é o lugar da restauração. Irmãos, como falta em nós. As pessoas ficam esperando pelo pastor. O pastor tem uma dinâmica de trabalho tremenda. Eu tenho discipulado pessoas lá. Sentiu falta do irmão? Vai atrás, liga. Pastor, às vezes tem hostilidade. E tem, né? Porque tem gente que se afasta e endurece o coração e não quer saber. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que voltou e disse assim: se me procurassem mais cedo eu teria voltado. Eu falei: puxa, se eu soubesse eu tinha ido te procurar. Sabe aquela pessoa que está lá fora? A cadeira dela está aí. Vai buscar. Eu me lembro um tempo em que passei afastado do convívio. E um diácono dessa igreja foi na minha casa. Aquilo teve uma importância tão grande, irmãos, para mim. Você se sente valorizado. Você se sente amado. Às vezes um abraço, uma palavra. Querido, Jesus quer agir através de você. O seu abraço é o abraço de Jesus. O seu sorriso é o sorriso de Jesus. O pão que você reparte é o pão de Jesus. Então eu quero dizer para você, encerrando essa palavra, tudo que Deus confiou a você, você precisa submeter o reino. A começar pela sua vida por inteiro e a começar por tudo aquilo que você tem. A gente não tem nada, irmãos. Deus só nos emprestou. É tudo dele, para ele e para a glória dele. Portanto, se é dele, a gente precisa servir a ele com tudo que a gente é e com tudo que a gente tem, no nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Quantos podem aplaudir o Senhor por ela? Como você tem lidado com as pressões dentro da sua casa? Talvez o seu irmão tenha te invejado. Ah, pastor, irmão não inveja o outro. Ah, não? O que você diz de José? O que você diz de Davi? Como você tem lidado com as pressões internas? Como você tem lidado com a sua neurose de perfeccionismo? Nem sempre a gente consegue fazer do melhor jeito. Se você tentou e não conseguiu, tenta de novo, porque você vai conseguir. Se tentou e não conseguiu novamente, tente de novo. Mas não pare de tentar, irmão. A vida cristã é assim. A gente acerta aqui, falha acolá, mas a gente segue avançando. E Deus vai nos ajudando, nos respaldando. Sabe, quando a gente faz uma entrega da vida, é isso que a gente precisa entender.
Tem 2 versículos na Bíblia que eu sou apaixonado por ele. A primeira Bíblia que eu ganhei foi do grupo de vida lá da irmã Céia, a mãe do pastor Zé Ricardo. Papai fazia parte do grupo de vida lá no Vila 3 e me deram a Bíblia quando eu fiz 15 anos. De lá para cá, todas as Bíblias que ganhei de presente tinha esse versículo. Não é por acaso, irmãos. Deus não é um Deus de acaso. Salmo 37, 4 e 5. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A gente tinha uma comunidade no navio que servia da marinha, recebi uma Bíblia de presente. Quando eu abri, o mesmo versículo. E outras tantas Bíblias mais que ganhei de presente. E aí, virou praxe. Toda a Bíblia que dou de presente, eu escrevo o mesmo versículo e sou apaixonado por eles. Quando a gente fala de entrega, não é entrega parcial, é entrega total. Tudo que você tem e é, você precisa submeter a Jesus. Isso é uma decisão importante, mas é uma decisão que vai produzir bênçãos tremendas sobre a tua vida, meu irmão, sobre a nossa vida. Então eu quero dizer para você, como você tem lidado com as pressões na sua casa, com as pressões internas, como você tem lidado com as lutas que vêm depois das vitórias. Querido, se você quer brilhar, se você quer sucesso, se prepara para receber o bombardeio. Inveja, calúnia, perseguição. O irmão de Davi diz, você é um presunçoso. Querido, não ungido, ele fica doido com ungido. Só que o ungido é ungido porque Deus quis ungir. Por que Deus ungiu um molequinho que estava atrás das malhadas, cuidando das ovelhas? A gente tenta imaginar. Porque ele tinha um coração em Deus, ele matava leão, ele matava urso, ele estava ali para guerrear. Ele não queria aparecer. Ele não queria fazer da igreja um circo. Porque cá para nós, irmãos, muitas igrejas por aí hoje, é pesado isso que eu vou falar, mas eu vou falar. Parece um picadeiro, um monte de palhaço fazendo palhaçada. E esse lugar é um lugar santo para a gente adorar a Deus, para a gente servir ao Senhor, para a gente pregar a palavra e para a gente fazer o nome dEle grande, no nome de Jesus. Como você tem lidado com esse princípio da honra? Você tem honrado essa pessoa que está aí do seu lado? As pessoas simples da igreja? Você tem honrado o seu pastor? Você tem honrado a esposa do seu pastor? Você tem honrado o líder do seu ministério? Você tem honrado a Deus sobre todas as coisas? Como você tem lidado com o posicionamento de perseverar? As pressões não têm fim, parece, mas elas vão ter fim. Às vezes vem uma, termina, vem outra e termina, e vem outra e termina, e a gente vai seguir avançando triunfantemente para a glória do Senhor. Como você tem lidado nas suas fraquezas? Será que você tem percebido que é Deus que te fortalece? Querido, tem coisa que Deus deixa acontecer para nós, sabe para quê? Para provar para nós que a gente não é nada. Pastor, isso choca. Eu e você, nós não somos nada, irmãos. Nós só somos alguma coisa porque Jesus está em nós. No meio dessas crises, Deus vai nos fortalecer. E os teus inimigos serão enfraquecidos no nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Eu queria, antes de voltar a palavra ao bispo, orar por você que ouviu essa palavra, que foi tocado por ela. Onde você estiver, põe a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pelos 20 anos da Igreja de Nova Vida em Culubandê. Por essa história linda, Senhor. História marcada por muitas lutas e por muitas vitórias. História marcada por coisas tremendas, por milagres extraordinários, por coisas que só o Senhor pode fazer. Obrigado pela vida de cada irmão que aqui está,
pela vida do Bispo Antônio, de sua esposa, que vieram lá de Brasília para nos honrar nesse tempo. Obrigado pela vida do Bispo Robson, do pastor Deroci, de cada oficial desta igreja, de cada membro, daqueles que não puderam estar aqui por causa da demanda do trabalho, do trânsito. Ó Deus, que essa palavra norteie a vida desse meu irmão. E que em meio às pressões ele não sucumba, ela não sucumba, mas eles percebam a mão do Senhor garantindo vitória no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente. Amém. Tem dois tipos de pessoa no mundo: as que estão se fortalecendo e as que estão se enfraquecendo. Que você esteja entre aqueles que estão se fortalecendo, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser um dia perfeito. Vamos nos colocar de pé? Eu queria cantar esse hino com você. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Diga: toda vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Diga ao seu irmão: maior é o que está em nós. Compartilhe isso com o seu irmão. Do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos deixa. Maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está. Qual o nome dele? Jesus. Vamos proclamar esse nome. Jesus.